Salve meus irmãos, minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é sua irmã Cristo, irmã Gabriela, e estamos na hora da palavra. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, do céu, um barulho semelhante a um vento assoprando muito forte. E este som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo e pousaram uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Amém, meus irmãos? Aqui em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus, após a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição, ele esteve por alguns dias com os discípulos. E ali, quando ele estava com os discípulos, ele disse, depois de alguns dias, ele subiu ao céu para preparar lugar para nós. Mas ele disse que não nos deixaria órfãos, não deixaria os discípulos órfãos e nem nós órfãos. E ele falou que iria enviar o Consolador. Mas ele foi específico aos discípulos. Ele fez uma promessa, mas também lhe deu uma ordenância: permanecei em Jerusalém. E os discípulos, em obediência, permaneceram em Jerusalém. E ali eles estavam reunidos, unânimes, em um só lugar. Meus irmãos, se queremos ser cheios da presença de Deus, se queremos um avivamento, aleluia, Jesus, nós precisamos, em primeiro lugar, estar em obediência. Eles tinham uma promessa, mas eles tinham uma ordenança. E para a promessa se cumprir, eles precisavam obedecer. Nós temos promessa, mas para a promessa se cumprir, nós precisamos obedecer à voz do nosso Deus. Eles obedeceram, eles permaneceram em Jerusalém e ali eles ficaram, meus irmãos. Aleluia, Jesus. E estavam unidos, unânimes. A igreja, ela quer a descida do Espírito Santo. A igreja quer o avivamento, mas a igreja não está unida. A igreja está em contenda, a igreja está em divisão, o inimigo está ali armando laços, o inimigo está ali agindo para um ficar para um lado, o outro para o outro. Mas nós não podemos, meus irmãos, dar ouvidos ao inimigo, entrar nesse engano de Satanás. Deus, ele quer que a igreja esteja unida, com bom e com suave, que os irmãos vivam em união. Vamos nos unir, meus irmãos. Muitas vezes o inimigo quer que dentro da sua congregação você passe lutas ali, perseguição, e você saia. Não saia. Se Deus te mandou permanecer neste lugar, nessa congregação, permaneça ali, buscando estar unido com seus irmãos, mas não querem estar unidos comigo, minha irmã, não querem estar em comunhão. Faça a sua parte, que através de você fazer a sua parte, Deus, ele vai honrar, meus irmãos. Através de você obedecer, a primeira coisa que nós aqui nesta palavra, o Senhor Jesus coloca em nosso coração: obediência. Se Deus falou para você permanecer ali, permaneça. E você vai ver o que Deus vai fazer. E ali eles estavam unânimes, reunidos, e de repente um vento impetuoso e veemente invadiu a casa e eles foram cheios do Espírito Santo. Foram repartidas entre eles línguas. Aleluia, Jesus. E ali aqueles homens começaram a falar em outras línguas. E ali naquele mesmo período, meus irmãos, havia muitos judeus ali. Glória a Deus, naquele local. E eles viram aqueles discípulos, viram aqueles homens, aquelas mulheres falando em outras línguas. E eles entendiam, aleluia, Jesus, o que aqueles homens, o que aquelas mulheres estavam falando. Irmãos, eles quando escutaram, alguns ficaram admirados e outros zombaram dele. Assim também é na nossa vida. Se nós estamos em obediência, Deus derrama a sua graça sobre a nossa vida. Há uma mudança, há uma transformação. Muitos vão ficar admirados. Muitos vão contemplar aquilo que Deus fez na tua vida e vão glorificar a Deus. Mas muitos, irmãos, vão zombar. Essa mudou de vida?
essa agora está buscando a Deus, é cristão? Vão questionar, vão zombar de você. Mas não se importa, meus irmãos. Importante é que você está na obediência, está cheio da presença de Deus. Isso que é importante. Isso que te edifica. Isso que te ajuda a prosseguir na caminhada. E meus irmãos, e quando Pedro, ele escuta isso, ele escuta que uns estavam admirados, outros zombando, Pedro, ele se levanta e prega o seu primeiro sermão. Eu creio, meus irmãos, que eles estavam ali reunidos, mas eles estavam ali temerosos do que poderia acontecer com ele. Porque nos fala que o vento impetuoso e veemente, meus irmãos, invadiu aquele lugar. Então, ou seja, eles estavam em um lugar, eles estavam reunidos, não sei se uma casa ou em algo, mas isso que nós podemos imaginar. Mas quando há a descida do Espírito Santo, agora eles saem. Tanto é que as pessoas que estão ali, os judeus que estão ali, os contemplam, vê aquilo que está acontecendo com eles. E agora aqueles discípulos, aqueles homens e mulheres que estavam ali recuados, com medo, agora saem para fora, agora com ousadia, meus irmãos. Pedro, ele toma a palavra e começa a pregar. E ali, através dele pregar, meus irmãos, como é extremamente, meus irmãos, a presença de Deus tem que estar na vida do cristão e tem que estar na vida do homem e da mulher que serve ao Senhor. Não adianta, meus irmãos, nós ter conhecimento da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver a presença, se não tiver essa ousadia, não adianta. E agora, meus irmãos, Pedro, ele se levanta, ele começa a pregar para aqueles homens, para aquelas pessoas que estão ali ao redor. E sabe o que acontece, meus irmãos? Muitos creem na palavra e mais de 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. E mais de 3.000 almas se juntam com os discípulos para continuar caminhando e buscando a presença de Deus. E ali, meus irmãos, todos continuam juntos, ali firmes, porque sem a presença, sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir ficar firmes, meus irmãos. Por isso que nós devemos buscar a presença e a face do Senhor, para nós conseguir ficar firmes nos dias maus, conseguir ficar firme em meio às perseguições. E eles continuaram ali unidos, ainda mais unidos em amor, unidos no repartir do pão. Eles sentavam, irmãos, eles repartiam o pão, eles estavam unidos em oração, eles estavam unidos em adoração. A presença do Senhor nos faz ficar unidos, meus irmãos. A presença do Senhor nos faz ficar fortalecidos para nós prosseguir. E sabe o que acontecia, meus irmãos? O Senhor dava crescimento àquela obra. O Senhor acrescentava a cada dia mais almas àquele grupo. A presença do Senhor era notória. Milagres aconteciam em intermédio aos apóstolos, meus irmãos. E assim também, a igreja que tem a presença do Senhor, milagre acontece. A igreja que tem a presença do Senhor, o Senhor acrescenta a cada dia mais almas. Temos que buscar a presença do Senhor, meus irmãos. Temos que buscar a presença do Espírito Santo. Temos que buscar estar firmes no Senhor. Então vamos busque. Muitas vezes nós buscamos tantas outras coisas, meus irmãos, mas uma coisa só é necessária, a presença de Deus. Então vamos buscar enquanto se pode achar. Vamos invocar enquanto está perto. Vamos bater para que a porta venha nos abrir. A porta é Jesus e nós precisamos passar por essa porta em nome de Jesus. Então busque, meus irmãos, esteja em obediência. Aleluia. Esteja, meus irmãos, em união, meus irmãos. Esteja firmes na rocha, porque Deus, ele vai renovar a igreja dele nos últimos tempos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu joinha, deixar nos comentários o seu pedido de oração. Lembrando, todos os dias estamos em Manhã com Deus, todos os dias estamos em campanhas de oração às 23 horas. Venha buscar a Deus conosco. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.